Olá, pessoal. Meu nome é Maisla Pires. Eu sou graduanda do curso de licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié. E pelo segundo ano consecutivo, eu estou atuando como professora monitora de física. É um prazer enorme para mim conseguir, né, ajudar vocês de alguma forma, né? Eu participei ano passado e foi uma experiência maravilhosa. Esse ano temos o desafio, né, de fazer tudo online, mas é uma esperança, né, para a gente não deixar de estudar, né, e tentar ajudar vocês a ingressar na universidade. E o Enem já está batendo na porta, né? O Enem vai ser em janeiro, nas datas 17 e 24, né, de janeiro. E eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam empolgados e que aproveitem ao máximo este cursinho, porque é uma experiência única, é uma oportunidade única para vocês. Então aproveitem bastante. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito da área de exatas, né? Não gostam de química, não gostam de matemática, não gostam de física, mas é necessário, né? Porque vocês precisam ter algum índice, né, de assertividade nas questões de exatas, né? Então, se você não for bem na área de exatas, possa ser que você não consiga alcançar a pontuação desejada para ingressar em tal curso. Então, por isso a importância de estudar essas áreas, mesmo que você não goste, mas tem que fazer um esforcinho aí e que vai dar tudo certo, tá? Então, para esse primeiro momento, para essa primeira aula, eu preparei uma mega revisão do Enem, porque já está chegando, né? E aí, separei os assuntos que mais caem no Enem, na área de física, tá? Essa pesquisa foi realizada pelo Guia do Estudante e publicada na revista Abril. Essa pesquisa é recente, do ano de 2019, e temos aqui os assuntos. Em primeiro lugar, acústica, depois mecânica, resistores, ondulatória, calorimetria, eletrodinâmica, propagação de calor, energia, trabalho e potência. Esses são os assuntos que mais caem no Enem na parte de física. E hoje nós vamos começar a falar sobre ondulatória, porque a ondulatória está no top ali desses assuntos que mais caem, tá? Então vamos dar uma atenção maior para essa parte de ondulatória. E aí começamos com a seguinte pergunta: o que a ondulatória ela estuda, né? A ondulatória ela é a parte da física responsável por estudar as características e as propriedades dos movimentos das ondas, tá? E aí a gente pode classificar como uma onda qualquer objeto, né? Qualquer coisa que faça uma perturbação ou uma vibração, né, em um meio específico. E aí chamamos de fonte qualquer objeto que possa criar ondas, tá? Qualquer objeto que possa causar uma perturbação, qualquer objeto que cause uma vibração e que leve ali para o meio presente, certo? Outra coisa importante sobre as ondas é que as ondas, ela somente é energia, né? Pois ela só faz a transferência de energia, de preferência, né, energia cinética, porque a energia cinética é aquela energia que está em movimento. Então a onda, ela é energia, ela não vai transportar matéria, ela transporta apenas energia da fonte para o meio, certo? Portanto, seja qual for o tipo de onda, ela não vai conseguir transportar matéria, ela transporta apenas energia. Gravem isso aí na cabecinha de vocês, porque isso é importante. A gente precisa saber
alguns conceitos básicos em relação a cada assunto, né? Porque às vezes tem uma questão ali que você não sabe tal conceito e você se perde por conta de não saber aquele conceito básico, né, daquela questão. Então, gravem isso aí. A onda, ela transporta apenas energia. Ela não transporta matéria, apenas energia. Aqui nós temos a classificação das ondas. As ondas, elas são divididas em dois grupos, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. São esses dois grupos, tá, gente? E as ondas mecânicas, elas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Por exemplo, as ondas no mar, as ondas sonoras, as ondas em uma corda, entre outros. Então, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. E quais são esses meios materiais? Sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, as ondas no mar, elas se propagam através da água, um meio líquido, tá? As ondas sonoras se propagam através do ar, então é um meio gasoso, certo? E de qualquer forma, as ondas mecânicas, elas sempre vão precisar de um meio material para que ela consiga se propagar. Não importa se for sólido, líquido ou gasoso, tá? Mas tem que ter um meio material. Agora, nós vamos falar aqui sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar. E como exemplo nós temos a luz, o raio-x, sinais de rádio, entre outros. Então, por exemplo, a luz, ela consegue se propagar no vácuo, a luz consegue se propagar no espaço, porque ela não vai precisar de um meio material para se propagar. Ela é uma onda eletromagnética, então ela consegue se propagar no vácuo. Ela não vai precisar desse meio material, certo? Agora nós vamos falar sobre as características de uma onda. Quais são os componentes que as ondas possuem? Temos aqui a frequência. A frequência, ela representa o grau de oscilação dos pontos no meio no qual, né, a onda se propaga. A frequência de uma onda é medida em Hertz, que equivale a 1 segundo. Aqui nós temos uma representação de uma oscilação de uma onda, tá? Então, vamos supor o seguinte, se a frequência dessa onda ela for 75 Hz, podemos afirmar que a onda ela oscila 75 vezes por segundo. E outro fator muito importante é que o valor dessa frequência é sempre igual ao valor que sai da fonte, tá? Então, não pode ter uma fonte de 80 Hz e ter uma frequência de 75. Não, tem que ser igual. Se sai da fonte com 80 Hz, a frequência também vai ser 80 Hz, certo? Nunca vai ser diferente, elas sempre vão ser iguais. Gravem isso aí também, tá? Fonte e frequência são iguais, tem o mesmo valor. E a frequência é representada pela letra F. Então, toda vez que vocês virem aí a letra F, vai estar se tratando da frequência de uma onda, certo? Uma outra característica é o período. Período é o tempo que a fonte precisa para gerar uma onda completa, relacionando a frequência F com o período T. E a partir daí, temos a seguinte equação, onde F é igual a 1 sobre T.
onde F é a frequência e T é o tempo, né, o período que essa fonte ela vai precisar, né, para gerar uma onda, tá? Um exemplo que nós temos em nosso cotidiano sobre as ondas periódicas, falando sobre o tempo das ondas, né? É o dia. Sabemos que o dia ele tem cerca de 24 horas. Então, 24 horas é o tempo necessário para que ele consiga fazer, né, a sua onda completa, tá? Outro exemplo também são as ondas do mar. A gente vê na praia que as ondas elas levam um determinado período de tempo para conseguir chegar na areia, né, na superfície ali, e voltar para o mar novamente. Então, isso são exemplos do tempo que essa fonte, né, essa fonte que causou a onda, ela precisa para conseguir gerar uma onda completa, tá? E aqui nós temos alguns componentes, né, de uma onda. Quais são os componentes que fazem parte de uma onda? Aqui a gente tem a representação dela, certo? E temos os seguintes componentes: comprimento de onda, crista, amplitude, vale. Esses são os nossos componentes, certo? Onde o comprimento dessa onda é o tamanho da onda. E esse comprimento, ele pode ser medido entre a distância de uma crista e outra crista. A crista, gente, é essa parte aqui mais elevada da onda. Então, temos aqui o eixo principal e essa parte mais alta é a crista. Essa parte mais baixa aqui da onda é o vale. Então, a gente pode medir o comprimento tanto entre a distância de uma crista e outra, quanto a distância de um vale e outro, certo? E o comprimento da onda, ela se dá, né, pela letra grega chamada lambda, que é esse Y, parece um Y aqui, ó, de cabeça para baixo, certo? Já a amplitude de uma onda, ela é a altura da onda, que pode ser medido, né, da distância do eixo até uma crista ou do eixo até o vale, tá? E representada pela letra A, que é a amplitude, certo? Aqui nós temos um mega resumão de tudo que a gente falou aqui, certo? E aí a gente sabe que as ondas, ela tem uma natureza mecânica, uma natureza eletromagnética e gravitacional. Nós falamos aqui sobre as ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, e temos como exemplo o som. O som, ela é uma onda mecânica, tá? Que ela vai precisar de um meio material para se propagar, e o som, ela se propaga pelo meio gasoso, que é o ar, certo? Temos as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, a gente tem a luz aqui como exemplo, e a luz ela consegue se propagar no vácuo. Ela não precisa de um meio material para que ela consiga se propagar, certo? Já quanto à propagação, temos três características, três tipos aqui: a unidimensional, bidimensional e tridimensional. A unidimensional é aquela propagação onde ela atinge apenas uma direção, ela se propaga apenas em uma direção. Um exemplo disso é uma corda, a onda de uma corda, certo? Ela consegue se propagar em apenas uma direção. Já a propagação bidimensional é quando a onda ela consegue se propagar em até duas direções. Por exemplo, um objeto caindo na água. Quando a gente pega uma pedrinha e joga no lago, vai causar uma perturbação ali naquela água, vai causar uma vibração, certo? Nesse caso, a água ela vai estar no caso a onda, ela vai estar se propagando em duas direções, certo?
E temos a propagação tridimensional. A propagação tridimensional, um exemplo que a gente tem são as ondas sonoras. Então, a tridimensional ela consegue se propagar em todas as direções, certo? Por isso que é chamada de tridimensional, tá? E temos aqui alguns fenômenos, transversal, longitudinal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Em relação aqui à onda, nós temos o comprimento da onda, que é representada pela letra grega lambda, a amplitude, que é A, certo? Temos a crista, que é a parte mais alta da onda. Temos o vale, que é a parte mais baixa de uma onda, né? A gente sabe também que o comprimento da onda ele pode ser medido entre a distância de uma crista e outra crista, e também pode ser medido entre a distância de um vale para outro vale, certo? Temos aqui alguns fenômenos que acontecem em relação às ondas: reflexão, refração, absorção, transmissão, polarização e interferência. Esses fenômenos a gente vai ver a partir do momento que a gente vai começar a resolver os exercícios, que ficam mais fácil para vocês entenderem, certo? E uma coisa muito importante, por último e não mais importante, é que as ondas, elas só transportam energia, elas não transportam matéria, certo? Aqui, gente, eu trouxe uma curiosidade sobre as ondas para vocês. A gente é acostumado a ver, né, nos filmes, aquelas grandes explosões no espaço com grandes efeitos sonoros. E aí, vocês acham que esses efeitos sonoros realmente acontecem no espaço? O que é que vocês acham aí? 2 segundos para pensar, viu? Se é verdade ou se é mentira, tá? Bom, na verdade, essas explosões com grandes efeitos sonoros não é real. Primeiro, o som, ela é uma onda mecânica, logo ela vai precisar de um meio material para ela se propagar, né? E a gente sabe que no espaço é vácuo, um vácuo total, né? E apenas quem consegue se propagar no espaço é a luz, o som não. Por quê? A luz, ela não vai precisar de um meio material, certo? Para ela conseguir se propagar. A luz, ela consegue se propagar no vácuo, mas o som, ela não consegue se propagar no vácuo porque é uma onda mecânica. Então, aquelas explosões que a gente vê nos filmes com grandes efeitos sonoros é mentira, tá? Não existe. Não existe som no espaço, certo? Só uma curiosidade aí para vocês. Então, galera, chegou a hora de praticar algumas questões. Temos aqui uma questão do Enem do ano de 2013 sobre ondulatória. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Aqui a gente tem a representação da ola mexicana, né, pelos espectadores. E a questão diz o seguinte: calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é cerca de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente, distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de... Temos as opções A, 0,3, B, 0,5, C, 1, D, 1,9 e 3,7.
A primeira coisa que a gente deve analisar é se precisa transformar as unidades, tá? Então, nesse primeiro momento, a velocidade dessa onda humana, ela está com cerca de 45 km por hora, certo? Então, vamos mudar essa velocidade, essa unidade para metros por segundo. Então, velocidade igual 45 km por hora dividido por 3,6, igual a 12,5 metros por segundo. Esse valor de 3,6, gente, é um valor padrão para transformação, né, de quilômetros para metros por segundo ou de metros por segundo para quilômetros. Nesse caso, quando a gente quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente pega o valor que está em quilômetros por hora e divide por 3,6. Logo, a gente vai ter um valor aqui da velocidade em metros por segundo, na unidade de metros por segundo, certo? Agora vamos observar o espaço, né, entre essas 16 pessoas que formaram essa única onda, né? Vamos analisar aqui. Então, para 16 pessoas enfileiradas, existem 15 espaços de 80 centímetros, certo? Existem 15 espaços de 80 centímetros. Nesse caso, nós vamos transformar essa unidade também. Transformamos aqui de centímetros para metros. Temos aqui lambda, que determina, né, o comprimento de uma onda. E aí a gente vai pegar os 15 espaços, né, que existem das pessoas e a distância do espaço entre uma pessoa e outra. Então, a gente pega aqui 15 e multiplica por 0,8, que vai dar um comprimento de onda igual a 12 metros. Agora que a gente já sabe o comprimento da onda, podemos então aplicar a equação, né, para a velocidade da onda. E dessa forma vai ser possível determinar a frequência dessa ola, que é isso que a gente quer saber, né? Quando fala em hertz, está falando ali sobre a frequência da onda. Temos aqui a equação fundamental, né, da ondulatória, onde V é a velocidade, igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes F, que é a frequência. Nesse caso, como a gente tem a velocidade, a gente já tem também o comprimento da onda, nós vamos fazer uma modificação aqui na fórmula e vai ficar F igual a V dividido por lambda. Então, nós temos o seguinte: a frequência vai ser igual a 12,5 dividido por 12, onde 12,5 é a nossa velocidade em metros por segundo, dividido por 12, onde 12 é o nosso comprimento, né, daquela onda, tá? E aí, fazendo essa divisão, a gente tem uma frequência de 1,04. E a gente aproxima, né, faz essa aproximação aqui e fica 1, né, 1 Hz. Então, a resposta para essa questão é a letra C, onde temos aqui 1 Hz, certo? Conseguimos achar a frequência dessa onda aí, né, dessa ola mexicana, que é igual a 1 Hz. Então, a letra correta é a letra C. Vamos para a segunda questão. Essa é uma questão do Enem, que caiu no ano de 2017. Ela fala o seguinte: a radiação ultravioleta, a radiação V, é dividida de acordo com 3 faixas de frequência em UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Nós temos aqui essa figura com as 3 divisões, né, da radiação ultravioleta, UVA, UVB e UVC, e temos também uma frequência, certo? A frequência dessa radiação aqui, onde temos aqui um valor de 7,47, 10 vezes 10 elevado a 14, 9,34 vezes 10 elevado a 14 também, 1,03 vezes 10 elevado
a menos 15, a 15, desculpa, 2,99 vezes 10 elevado a 15. Então, vamos observar aqui nessa figura. Para selecionar um filtro solar que apresente a absorção máxima da faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Então, ela analisou aí a absorção da radiação de 5 filtros solares. E ela fez aqui esse gráficozinho, certo? Onde no eixo Y a gente tem a absorbância, que são as unidades arbitrárias, certo? E no eixo X nós temos o comprimento de ondas, certo? Em nanômetros aqui. Temos o filtro 1, o filtro 2, o filtro 3, o filtro 4 e o filtro 5. Onde ela pede para a gente considerar que a velocidade da luz é igual a 3,10 elevado a 8 metros por segundo e 1 nanômetro, que é o comprimento aqui dessa onda, a unidade de comprimento de onda, certo? É igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. E aí ela pergunta o seguinte: o filtro solar que a pessoa deve selecionar é o... Temos aqui as opções. Continuando aqui, nós vamos resolver essa questão, tá? Então tá perguntando, né, qual o filtro solar que a pessoa ela deve selecionar, certo? A primeira coisa que a gente tem que analisar são as frequências, ok? Nesse caso, lá no gráficozinho que a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, a frequência, né, da radiação UVB está compreendida entre 9,34 vezes 10 elevado a 14 e 1,03 vezes 10 elevado a 15. Essa é a frequência da radiação aqui UVB. Gravem isso aí. Então, as frequências são 9,34 vezes 10 elevado a 14 Hz e 1,03 vezes 10 elevado a 15 Hz, certo? Então, a partir daí a gente vai aplicar essa equação fundamental da ondulatória, onde V é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Então, a gente faz o seguinte: a gente vai pegar o valor da velocidade da luz. Lembram? Aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem que a questão ela pede para considerar a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e pede para considerar também o comprimento de onda, que é 1,1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então, a gente vai considerar esses dois valores. Então, voltando aqui. Então, a gente vai fazer primeiro aqui com o comprimento, a velocidade da luz. Vamos utilizar aqui a velocidade da luz, que é cerca de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, igual a lambda, que a gente está procurando, né, esse comprimento de onda aqui, certo? Vezes 9,34 vezes 10 a 14, onde a gente vai pegar essa frequência máxima, esses valores que estão aqui em cima, certo? Fazendo aqui o nosso cálculo, a gente vai achar um comprimento máximo de 321 nanômetros, ok? Gravem esses valores. E agora, nós vamos fazer o mesmo cálculo, só que a gente vai utilizar a menor frequência. E vamos pegar a velocidade da luz novamente, onde vê aqui essa velocidade da luz, tá, gente? Então, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo vai ser igual ao comprimento de onda, que é isso que a gente quer achar, né? Vezes a menor frequência, que é 1,03 vezes 10 elevado a 15. Fazemos o cálculo aqui, a gente acha um valor de 291 nanômetros, certo? Então, a gente achou aqui o comprimento máximo dessa onda e a gente também achou o comprimento mínimo,
onde o comprimento máximo é 321 nanômetros e o comprimento mínimo é 291 nanômetros. Então, nesse caso, se a gente for olhar o gráfico ali novamente, a maior absorvância de UVB é o filtro 4, tá? Vou voltar aqui no gráfico. Então, gente, analisando aqui esse gráfico, a gente vai pegar o comprimento máximo, que a gente achou que foi cerca de 321 nanômetros, e o comprimento mínimo, que foi igual a 291 nanômetros. Então, a gente pode observar aqui, entre 291 e 300, né, que o período, né, que ele compreende é justamente o filtro solar de número 4. Olha só, vê se vocês conseguem visualizar aqui junto comigo. Comprimento de onda em nanômetros aqui, tá? O valor mínimo que achamos foi cerca de 291, certo? Então, começa aqui assim, tá? E o comprimento máximo de onda que nós achamos foi de 321. Então, vem mais pra cá, né? E aí, quando a gente olha, a gente observa que o pico, a gente consegue ver a crista dessa onda aqui, certo? Então, o período que ela compreende é entre 291 e 321. Quando a gente observa aqui direitinho, a gente consegue enxergar que essa crista aqui equivale ao filtro solar de número 4. Então, portanto, a gente tem aqui, ó, uma maior absorvância de UVB é o filtro 4, tá? Então, a letra certa, a letra correta aí é a letra B, onde fala que é o filtro 4, certo? Bom, gente, vocês aí ficou com aquela dúvida atrás da orelha, querem tirar essa dúvida? Lembrando que no domingo a gente vai ter um aulão, certo? E caso vocês queiram tirar essa dúvida, logo vocês podem me seguir aí nas redes sociais, que eu respondo a dúvida de vocês. Coloquei aqui o Instagram, @maislapires, o Facebook e o e-mail também. Desde já, eu agradeço aí pela atenção de vocês e espero que tenham gostado. E na próxima aula aí a gente vai falar sobre acústica, que é um dos assuntos que mais caem no Enem também, tá? Muito obrigada, gente. Tchau, até mais.